Atenção para as novidades na aposentadoria especial do vigilante. Temos mudanças que ainda estão se aplicando, mesmo hoje, em 2023, que também vão valer para os próximos anos. E não tem nada pior do que você trabalhar por 10, 15, 20 anos e contribuir da forma errada. Para você chegar lá na frente, na hora de se aposentar, e aí descobrir que contribuiu da forma errada. Então, fica comigo até o final, eu não vou te vender nada nesse vídeo, eu só quero te passar informação. Então dá essa moral aí, se inscreva no canal, deixa o like e vamos seguir sem perder tempo. Então se você é guarda-costa, vigilante patrimonial, segurança armada, segurança de transporte de valores, trabalha em bancos ou instalações como shoppings e hospitais, isso aqui vai fazer total diferença na nossa vida. Então vem comigo, isso aqui vai ser uma verdadeira aula, não vai ser aquela apresentação de Netflix, cheio de meme, cheio de efeito, mas eu tenho certeza que tem muita informação e é tudo de graça para você na tela. Vem comigo, QAP, bora! A profissão de vigilante, vocês sabem, classificada como de aposentadoria especial, pois envolve um alto risco à vida e integridade física do profissional, já que sua principal função é proteger bens e pessoas de possíveis ameaças ou violências. Então não é justo você colocar, por exemplo, eu aqui estou no ar-condicionado tranquilo. Nós dois trabalhamos aí por 15 anos, vamos supor. Você acha justo? Cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua importância. Beleza, mas para fins de aposentadoria, você acha justo colocar alguém que está lá em risco, colocando sua vida em risco pela segurança dos outros, do que quem está aqui no ar-condicionado? Para fins de aposentadoria eu estou falando, cada um tem seu papel na sociedade. Mas para fins de aposentadoria não é justo. Por isso que você tem um benefício da aposentadoria especial, mas você precisa saber como contribuir para poder aproveitar e usufruir desse benefício lá na frente. Porque pode ser que não dê para corrigir uma contribuição de forma equivocada, tá certo? Beleza. Será que todos os vigilantes têm direito a essa prestação da segurança social? Será que tem alguma restrição? Ah, é só quem trabalha armado? Não, é todo mundo? Então vamos relembrar primeiro o que é a aposentadoria especial, porque isso aqui vai fazer total diferença para você, como que funciona o benefício, os requisitos, o que a lei prevê, e aí você vai saber quanto que você vai poder receber lá na frente, a melhor forma de contribuir, e não vai ter erro. Não precisa nem pagar advogado se não quiser, mas presta muita atenção. O que é, então, a aposentadoria especial? Vocês sabem, um benefício previdenciário concedido a todos os trabalhadores que exerçam algum tipo de ocupação, cujo trabalho seja considerado insalubre ou perigoso à saúde e integridade física. Então, um professor meu me ensinou, eu nunca mais esqueci. Qual que é a diferença de insalubridade ou periculosidade? A insalubridade, ela te mata aos poucos. A periculosidade pode te matar de uma vez. Então, a insalubridade, trabalhar com fumaça na cara, trabalhar com ruído excessivo, trabalhar em condições de frio ou calor excessivos, isso aí vai minando a sua saúde aos poucos. Mas a periculosidade, como por exemplo a eletricidade, o pessoal está subindo no poste, pode tomar um choque, é o único choque que aquela pessoa vai tomar na vida. Ou, agora aplicando para o seu caso, você, segurança, né? Você pode passar anos tranquilo ali, QAP prestando atenção, vigilante sempre, mas aí um dia entra um pessoal aí, né, para os VBs aí, para não dizer outra coisa, armados e colocam sua vida em risco. Muitas vezes é um tiro que você tomar, né? Então assim, você trabalhou todos os dias, né, se colocando em risco, e por isso que disse que a periculosidade pode te matar de uma vez e a insalubridade vai te matando aos poucos. Agora, essas duas modalidades dão direito à aposentadoria especial. Ela está prevista no artigo 57 da Lei 8.213, que é a lei que disciplina os benefícios. Se você quiser se aprofundar, você pode pegar a Lei 8.213 e começar a ler a partir do artigo 57 para você ficar sabendo, mas eu vou traduzir todo esse juridiquês aqui. Você sabe que os riscos devem resultar de um ambiente insalubre,
né? Então, ruído, calor, vibração, agentes biológicos, saúde ou periculosidade, que vai arriscar a sua vida e integridade física. A aposentadoria especial você já deve ter ouvido falar, né? Ela tem o grau de risco com o qual o trabalhador está exposto. Então, na insalubridade, às vezes o ruído é excessivo ou às vezes não é tanto. Às vezes é muita fumaça na cara a todo momento ou às vezes não é tanto. Então, na insalubridade, não confunda isso, tem o grau que o valor pode variar de 10, 20 a 40% do salário mínimo para fins de adicional, tá? Já entrando também no direito trabalhista. Agora, o adicional de periculosidade é sempre 30% diretamente do salário do trabalhador. Isso aí você já deve saber, você precisa acompanhar, né? Insalubridade, 10, 20 ou 40% do salário mínimo. Periculosidade, 30% cobrado diretamente sobre o seu salário. Aí a gente começa a entrar na aposentadoria do vigilante, que teve mudanças sensíveis nessa reforma da Previdência de novembro de 2019. Essa reforma piorou muita coisa, viu, gente? Quais são os requisitos para aposentadoria do vigilante? Então, você, vigilante, quer se aposentar. Depende a data e o tempo mínimo de serviço no cargo, porque tem gente que foi vigilante a vida inteira, tem gente que foi outras coisas e também foi vigilante. Isso faz diferença na hora de contabilizar a sua aposentadoria. Antes da reforma, então até novembro de 2019, a única exigência era o tempo mínimo de serviço, sem idade mínima do trabalhador. Então, o guarda, você, vigilante, deveria ter trabalhado pelo menos por 25 anos. Não tinha idade mínima. Então você deve conhecer alguém que se aposentou muito cedo, né? Começou a trabalhar ali, você vê o pessoal de 50 e poucos anos já está aposentado, porque não tinha esse requisito da idade mínima. Aí foi criada uma regra transitória, né? Uma regra de transição para quem começou a contribuir antes da reforma, mas não tinha os requisitos ainda em novembro de 2019, que, se você não estiver aposentado, provavelmente é o seu caso. Aí, atenção, nessa regra de transição, o vigilante deve somar a sua idade ao tempo de contribuição. Então, quando o cálculo atingir 86 pontos, a pensão poderá ser concedida, e não há idade mínima, o que é menos mal. Ixi, doutor, como assim 86 pontos? Pessoal, quando você soma a sua idade, por exemplo, eu tenho 60 anos e 26 anos de tempo de contribuição. Somou 86. Ou, tenho 59 anos, 27 anos de contribuição. E assim por diante. Nessas novas regras, o tempo mínimo de contribuição permanece em 25, mas daí é adicionada a exigência de idade mínima do trabalhador. Agora, vamos entrando e dando exemplos para fixar bem quando você vai poder receber a sua aposentadoria especial, porque você ainda tem benefícios mesmo com a reforma da Previdência. Bom, a aposentadoria especial tem esse foco, né? E nas atividades insalubres eu posso fazer um outro vídeo sobre isso. Eu estou falando aqui de atividade de vigilante, tá? Aí, pessoal, na questão do vigilante, né? A sua profissão é principalmente fazer o quê? Guardar alguém, seja pessoas ou equipamentos, objetos, um patrimônio. Então é evidente, é periculosidade que está exposta à segurança. Então, segurança privada, guarda-costas, escolta armada em bancos, auxiliar no transporte de valores dos carros blindados, ou também protegendo instalações como shoppings, hospitais, prédios residenciais e comerciais, tá? Então, o vigilante está sempre protegendo algo que pode ser roubado, furtado, danificado ou ferido. Ele que tem que garantir essa segurança. E aí, né, vamos imaginar aqui uma situação talvez extrema, mas que você vai conseguir aplicar para a sua realidade. Um bando se reúne para assaltar um banco. Cena de filme. Quem que vai estar lá para proteger os clientes, os trabalhadores e o patrimônio do banco? Você, vigilante. Aí a gente vê, né? Vai lá, o pessoal começa a dar tiro e sai, faz refém e tudo mais.
Isso aí você já está vendo o risco que você está correndo. Você sabe mais do que ninguém o risco. E agora, para esse risco, como eu falei, deve ser compensado com benefício. Então, como que funciona o cálculo da aposentadoria para o vigilante? Como que funciona isso? Como que é esse benefício? Bom, o vigilante, ele vai ter direito, sim, a uma aposentadoria especial, e muito se discutiu, tanto no âmbito legislativo, né, os senadores, deputados, como também a justiça já discutiu se existe um grau de periculosidade nessa profissão. Porque tinha gente que entendia o seguinte, o segurança de um hospital é diferente do risco que corre um segurança de banco, por exemplo, né, falando que estaria em graus diferentes. E essa forma de comprovação de atividade especial sofreu diversas alterações ao longo do tempo. Então, olha os antigões aí. Antes de 28 de abril de 95, a segurança era classificada como atividade especial, sem maiores comprovações se comprovada a realização da atividade. Então, bateu ali, era papum. Era classificado como atividade especial, até 28 de abril de 95. Após essa data, após 28 de abril de 95 até 5 de março de 97, ainda era considerado atividade especial, só que aí condicionada à produção de documentos que indicassem o funcionamento de atividade perigosa, por meio de formulários, relatórios, histórico, cursos especializados. Então você já não bastava ali o carimbo na carteira assinada, você tinha que produzir documentos, formulários, laudos. E aí começaram a se questionar, né, se será que essa periculosidade, esse benefício não deveria ser garantido somente para quem exerce a função com arma de fogo? A discussão seguiu até a decisão do Tópico de Impacto Geral 1031 de 2020, um tema repetitivo do STJ. Foi decidido que a profissão de vigilante pode ser enquadrada como atividade especial, que vai dar direito à aposentadoria especial, mesmo sem o porte de arma de fogo. Porque é o que eu falei, às vezes se você é um segurança aí de uma escola, mas poxa, a gente está vendo tanto de coisa ruim que estão acontecendo nas escolas. Você também está se colocando em risco? Ou então no hospital, a gente vê que às vezes você só vai acalmar os ânimos, mas às vezes vai ter um dia que vai entrar alguém armado, que vai chegar causando. Você também está em risco mesmo sem trabalhar armado, né? Então, tendo isso em vista, essa decisão da STJ que se aplica para todo mundo, nós retornamos para a era do enquadramento profissional, sendo necessário apresentar o laudo técnico, o perfil previdenciário profissiográfico, PPP, demais provas materiais que demonstrem a exposição continuada ao risco. Tá, doutor, mas o que eu faço na prática, então? Me dá umas dicas aí para eu, né, não ser prejudicado na prática. Bom, vocês sabem, eu sou advogado há mais de 11 anos e muitas das vezes a nossa maior dificuldade é com os laudos e os PPPs. Porque às vezes consta lá na carteira profissional, mas como eu falei, você precisa complementar, mesmo aparecendo na carteira profissional, a categoria de segurança, vigilante, você precisa complementar com outros documentos. E às vezes, vamos supor, você vai pedir sua aposentadoria daqui 15 anos. Isso acontece muito lá no escritório. Aí a gente recebe o cliente, ele fala, não, doutor, eu trabalhei e tal. Daí os últimos vínculos, às vezes ele consegue os documentos, às vezes a empresa ainda está aberta, ou a empresa é daqui de perto. Mas, e o vínculo lá de 10 anos ou mais para trás? Às vezes a empresa já fechou, ou então a empresa foi vendida, mudou de dono, ou então, doutor, eu tô morando aqui em São Paulo, tô morando aqui em Brasília, mas antes eu morava lá em Manaus, eu morava lá no Rio Grande do Sul, como é que eu vou conseguir esses documentos? Com a internet, se a empresa estiver aberta, ainda dá para ir atrás. Mas é igual eu falei, às vezes a empresa vai ser vendida, joga fora todo o banco de dados, a empresa fechou. Então, o ideal é você, enquanto estiver no emprego, já conseguir um laudo, um PPP,
tá? Até mesmo para fins dos adicionais e depois daí da sua aposentadoria, tá? E a empresa ela não pode se recusar e ela não tem por que recusar. Isso não vai prejudicar ela. Isso aí é para te ajudar lá na frente, tá? Então, a empresa, quando ela faz um laudo, ela faz um PPP, ela não está admitindo culpa de nada, ela só está falando, ó, sua função realmente, o risco que você corre aqui é o da periculosidade, por isso, isso e isso. Você fica aqui tomando conta, você vai descrever as suas funções, os riscos, vocês entenderam? Então, isso não prejudica em nada a empresa, não tem por que a empresa negar para você. Claro, se negar, ainda assim existe ação para entrar, mas é o que eu estou querendo dizer. Pede, chega lá tranquilo, conversando de boa, e aí a empresa vai fornecer esses documentos. E o ideal é você não esperar. Inclusive, você está vendo esse vídeo agora, você fala, eu trabalhei até 2015 naquela empresa. Já vai pedir para aquela empresa, vai que ela fecha. Então já pede um laudo, um PPP, fala que é para fins de aposentadoria, fala que você não tem nada contra a empresa, não é para processar a empresa, ou a Previdência Social não vai atrás da empresa, não tem nada disso, é para te ajudar, é para o seu benefício e só, tá? A empresa não vai ser prejudicada com isso. Tem muita gente que fica com medo de pedir, ou enfim, algum receio, mas não, tá? Não tem nada a ver, não vai prejudicar a empresa. E agora, para você, chegou a sua hora. Como você solicita a aposentadoria para vigilantes? Bom, pessoal, eu recomendo, você não precisa fazer isso, mas eu recomendo você contratar uma análise completa, um planejamento previdenciário. Calma que eu vou te explicar. O nosso escritório, por exemplo, tem esse serviço do planejamento previdenciário. Se você quiser, você pode fazer a contratação, vamos ter uma consulta por videochamada, você vai tirar todas as dúvidas, vamos colher todos os detalhes e vamos emitir um parecer jurídico para você se aposentar no melhor momento possível. Porque às vezes, e isso acontece muito, infelizmente, se a pessoa trabalhasse um pouquinho mais, alguns meses a mais, ela ia se enquadrar em outra modalidade de aposentadoria, em outra forma de cálculo, ela ia receber muito mais. Então, geralmente, isso vale não só para aposentadoria especial de vigilante, mas para muitas formas de aposentadoria. Geralmente, compensa você segurar um pouquinho do que já pedir a sua aposentadoria o mais rápido possível. Você já deve ter visto isso acontecer com alguém, né? A pessoa contava os dias para pedir aposentadoria e anos depois descobriu que ela ia ter acesso a outra regra se ela continuasse trabalhando mais 6 meses, mais um ano, ou então dando um gás, contribuindo um pouquinho a mais. Vocês estão entendendo? Então, às vezes não. Às vezes você está achando que você está trabalhando a mais e vai receber a mais, e às vezes não, né? Por isso que eu digo que o planejamento previdenciário, a gente vai pegar o seu caso, detalhar todos os documentos, tudo certinho e te dar a melhor opção. Doutor, eu entendo, eu até gostaria de pagar, mas eu tô cheio de conta para pagar, eu pago pensão, eu sustento família, eu não tenho nem como pagar. Então, calma. Vai deixando suas dúvidas nos comentários aqui do vídeo, que aí eu vou respondendo nos próximos vídeos também, beleza? Tudo vai dar certo, você tem que ter calma. Como que você faz então para solicitar aposentadoria para os vigilantes? Bom, você pede da mesma forma que você pede as outras aposentadorias especiais, tá? Então ela é um pouquinho mais trabalhosa, só que ela te dá um benefício muito maior. Então o que você precisa? Você precisa juntar as carteiras de trabalho, geralmente seus vínculos vão estar reconhecidos no extrato previdenciário CNIS, né, do INSS, para saber se está ou não lá no extrato previdenciário. Você pode baixar o aplicativo Meu INSS, a senha de cadastro é a mesma do gov.br, e aí você já consegue baixar esse documento, o extrato previdenciário CNIS, C-N-I-S. Esse documento é só para ver se o INSS já reconheceu as contribuições e os vínculos. Não quer dizer que o INSS vai fazer os cálculos da forma correta, tá? Não confunda essas coisas. Uma coisa é cálculo, tá, do seu benefício, outra coisa é o que o INSS já tem reconhecido. Tem gente que, tá aqui no INSS, então ele já vai calcular. Eu acredito no INSS. Calma. Beleza. Vai precisar também, igual eu falei, dos vínculos e de algum documento que soma a essa informação. Então,
Documentos sobre exposição a riscos na profissão. O mais comum é o PPP, Perfil Previdenciário Profissiográfico. Por isso que eu falo para você pegar enquanto a empresa estiver aberta. Ou então, acabou de ser demitido, já vai lá e já pede o PPP. Fala, independente se você vai entrar com ação trabalhista ou não, mas conversa no RH, fala de forma tranquila. Fala, olha, então eu entendo, tudo bem, estou sendo demitido, depois a gente vê essas questões, atrasado, salário, verba rescisória, depois a gente vê isso. Mas então eu só peço, por favor, me vê o PPP, o Perfil Previdenciário Profissiográfico, tá? Que é para minha aposentadoria lá na frente, tá? Não deixa de pedir esse documento, é muito importante e é muito difícil de conseguir anos depois. Aí também podem ser apresentadas evidências materiais que comprovem essa efetiva exposição contínua ao risco, como boletins de ocorrência feitos pela empresa ou pelo empregado, vídeos ou fotos do período em que você, trabalhador, esteve em situação de risco ou em determinada situação, ou se você faz relatórios para a empresa, comunicações com a empresa, entre outros. Então, o que muitas vezes acontece? Hoje em dia, com o celular, né, você pode tirar fotos de você em ação, né, vídeos, um vigilante grava o outro, só para mostrar que vocês estão, por exemplo, a céu aberto, que vocês estão aí trabalhando num período noturno, que vocês estão expostos a riscos. Doutor, eu trabalho aqui no hospital e teve um dia que, rapaz, chegou o cara alterado, a gente teve que fazer o boletim de ocorrência e tudo mais, ou então eu fui chamado como testemunha. Pega o número do boletim de ocorrência, pega o número do processo, se conseguir, tira uma cópia e deixa guardado. Tudo isso vai provar o seu risco, tá? Tudo isso vai provar o seu risco. E, doutor, eu faço um relatório, só que não é um relatório formal. Eu mando para a empresa a situação por WhatsApp. Vai salvando as conversas de WhatsApp. Vamos supor, você tem que falar tudo o que aconteceu na madrugada, aí você relatava para algum gerente, para algum funcionário superior, alguma coisa assim. Mesmo que não seja aquela linguagem formal, mesmo que vai salvando tudo isso que vai te ajudar a pedir a sua aposentadoria, beleza? Aí, como eu falei, os períodos de contribuição, contrato de trabalho, carteira de trabalho, CNIS, né? E aí outros documentos, RG, CPF, comprovante de residência. Isso aí são os de praxe, né? Esses documentos vão ser juntados ao sistema do INSS. Você pode juntar com um pedido por escrito, que é opcional, mas muito eficaz, porque nesse pedido por escrito você já dá meio que mastigadinho ali para o servidor do INSS conceder o melhor benefício possível, né? Então, após o envio das informações, esse pedido vai ser analisado, pode ser deferido ou não. Com a aprovação, o benefício é instituído e agora você vai ser aposentado e passar receber seus rendimentos mês a mês. E se não for aprovado, você pode ainda fazer um processo de apelação, tá certo? Essa aposentadoria especial dos vigilantes também pode ser solicitada mediante requerimento de benefícios, só que aí, né, existe um processo judicial para isso. Só que esse processo judicial de concessão de benefício, esse sim, ele só pode ser iniciado se houver o indeferimento, se houver a negativa administrativa, tá certo? Então, se deu errado na via administrativa, calma que tem remédio na via judicial. Mas é isso que eu falo. Cara, você trabalhou 10, 15, 20, 25 anos, você vai sério mesmo, você tem um tesouro nas suas mãos, você tem o valor aí de uma Ferrari nas suas mãos, que são as suas contribuições, e você de boca aberta, de barriga no balcão, tentar resolver lá no INSS? E se o INSS te dá um valor menor do que você teria direito, você vai saber identificar isso? Então, assim como contratar qualquer advogado, tá? Contrato, não precisa ser eu, não. Não, eu tô aqui dando informação de graça, não precisa me contratar, não. Fica tranquilo, eu quero que você se inscreva e deixe o like, isso eu quero. E deixe o comentário das suas dúvidas. Agora, doutor, eu confio em alguém aqui pessoalmente da minha cidade. Show de bola, meus amigos, show de bola, eu só quero te ajudar, cara. Mas pensa nisso, cara, pensa nisso. Você tem um tesouro nas suas mãos, você tem 25 anos de contribuição. É muito tempo para entregar na mão de qualquer um, ou pior, nem procurar um profissional, entendeu?
Eu sou prestador de serviços, né? Sou advogado, e eu também valorizo o trabalho dos outros prestadores de serviço. Então, quando eu levo meu carro no mecânico, quando eu preciso até mesmo de um segurança para um evento, alguma coisa, eu não fico discutindo preço. Eu pergunto, ó, quanto que você cobra, qual a sua especialidade, como que funciona, e aí eu tô vendo que o cara é bom, eu tô vendo que o profissional ele realmente faz um bom trabalho. Eu não vou ficar discutindo preço. Eu vou contratar e pronto. No máximo, eu converso a forma de pagamento, né? Às vezes o mecânico ali vem com aquela surpresa, fala, ih, rapaz, você dá uma parcelada? E vida que segue. O bom trabalho tem que ser remunerado, tá? Nesse caso, né? Na via administrativa, doutor, eu preciso de advogado também? Olha, eu recomendo, tá? E não necessariamente você vai ficar pagando um monte de coisa para o advogado, fica tranquilo. Muitas vezes vai ser menos do que você imagina. Mas também não vai só por preço, tá? Não vai só por preço. Vê se esse advogado já trabalhou com isso, se ele já atuou. E no processo judicial, aí nem se fala. Aí tudo que você requerer vai para um juiz imparcial. O juiz, ele não quer saber de rombo da Previdência, de não sei o que, é verdade ou não é. Ele quer saber do seu direito. E aí você precisa apresentar de forma bem transparente tudo que você tiver para o juiz poder conceder o melhor benefício. E aí, decisão judicial, o INSS vai ter que cumprir. Tá certo, pessoal? Aí, você que ficou aqui, você vai ter o ouro ainda, porque a aposentadoria para vigilantes ela é afetada por mudanças na lei, não só da reforma da Previdência. Em 2017, o STF decidiu sobre o assunto. A atividade de segurança pode ser caracterizada, mesmo depois de 97, com ou sem uso de arma de fogo. Aí, depois não teve repercussão geral, depois o STJ aplicou repercussão geral, né, o recurso repetitivo. Então, na questão judicial, né, com ou sem prova de arma de fogo, você vai ter direito. Aí o INSS é que pode, talvez, encrencar alguma coisa, mas aí é o que eu falo, sempre procura um advogado, tá certo, pessoal? Beleza. Vamos ver se eu não esqueci nada aqui. Tá? Pessoal. Pessoal. O valor da aposentadoria do vigilante, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Aqui é raiz, eu vou tomar no bico mesmo. Rapaz, essa live aqui tá ficando longa. Mas é muita informação. Eu não tô enrolando. Vocês estão vendo. É informação atrás de informação. E agora chegou o valor. O valor. O que interessa, né? Quanto você vai receber? Bom, saiba que o valor antes da reforma era bem maior. Era bem maior. Deixa eu já começar aí. Não sei se você estava preparado para uma notícia ruim dessa. Mas então, se você tem muito tempo de serviço até 2019, vale a pena também fazer uma consulta, seja com a gente ou seja com outro, para ver se você já não tem o direito adquirido, tá? Porque aí você vai enquadrar nas regras anteriores à reforma e aí, meu amigo, aí você vai receber bem. Então, nessa primeira circunstância, para quem tiver o direito adquirido, né, o benefício pré-reforma foi calculado com base em 80% das maiores contribuições do segurado, excluindo as 20% piores. Então, o que acontece quando a gente tem vários números, né? 10, 10, 10, 2, 10. A média desses números vai ser 10? Não, porque tem um 2 atrapalhando essa média. Quando a gente exclui as contribuições mais baixas, às vezes no começo da carreira, alguma coisa assim, isso eleva a média. Então, bom demais entrar nessa regra, né? Você vai ter esse benefício. Só que a segunda forma de cálculo ela vem depois da reforma. Aí, a média de base de cálculo é retirada de todas as contribuições. Aí já não vai excluir aquelas 20% menores contribuições. E mais, desse resultado, reduz-se o valor médio, que é de 60%. Vixe Maria, a iluminação aqui, pessoal. É de 60% desse resultado da média de todas as contribuições, com acréscimo de 2% a cada ano que passar 20 anos de contribuição. Então, por exemplo, pega a média de todas as suas contribuições. Você chegou num determinado valor. Aí você vai pegar 60% desse valor. E o que você vai receber
você vai pegar 60% da sua média e vai somando 2% a cada ano que passou de 20 anos. Então, por exemplo, doutor, eu tenho 25 anos de contribuição. Então, passou 5 anos de 20, né? Tudo que passa de 20. 25 anos? Passou 5 anos de 20. Então, 5 vezes 2%. Você vai receber 70% da sua média total de contribuições. Rapaz, é ruim, né? É. E como é que eu faço, então, para receber 100% do meu salário de contribuição, da minha média? 100%. Você vai ter que trabalhar mais 15 anos além dos 20 obrigatórios. Doutor, eu tenho 35 anos de contribuição. Aí, beleza. Aí, show de bola. Você vai receber 100% da sua média total. Vixe, tá meio complicado. Eu tô quase entendendo, mas é por isso que eu tô falando. Rapaz, até pra gente, eu também sou advogado, professor, né? A gente vai dar aula. Daí vem uma lei e muda, vem outra lei e muda de novo. Aí a gente vai fazer um histórico das contribuições. Antes de 2019 era de um jeito, depois de 2019 é de outro jeito. É cálculo, é correção monetária, é regra de transição. Rapaz, é os deputados e senador batendo cabeça, pessoal. E quem perde é a população, né? Porque fica essa salada de fruta aí, essa salada de regras aí. Se for negado, você entra na via judicial, tá? Eu vou falar mais sobre isso, a live já está ficando longa, então no próximo vídeo sobre a aposentadoria do vigilante, eu vou trazer as informações que vocês perguntaram aqui nos comentários. Então compartilha esse vídeo aí, pessoal, e se inscreve, mesmo que você não queira assistir os outros vídeos de revisão da vida toda e tudo mais, não tem problema. Mas se inscreve aqui, isso aí me ajuda demais, porque aí ajuda o YouTube a recomendar para mais pessoas, beleza? Que Deus te abençoe grandemente. Aproveite que o vídeo terminou, faça uma oração, agradeça por você estar vivo e também estar recebendo essa informação. Você vai conseguir se aposentar bem, mesmo com essas regras depois da reforma, mas você precisa ter atenção na contribuição e também na hora de fazer o seu pedido, o melhor momento para isso, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.